eu fui deixado, eu fui abandonado, olha a circunstância em que eu me encontro hoje. Isso pode impedir o agir do Senhor? Não, não pode impedir o agir do Senhor. Recebi um diagnóstico terrível, a medicina disse, não tem o que possa ser feito. Será que Deus pode preparar um banquete nesse contexto? Pode! O título da nossa mensagem de hoje, e por sinal é uma mensagem que eu gosto muito, essa mesma mensagem foi pregada há mais de 1 ano e meio atrás, uma mensagem que falou muito ao meu espírito naquela época, e eu espero, tenho a expectativa que o mesmo aconteça com você nessa manhã de sexta-feira. O título da nossa mensagem de hoje é Uma mesa no deserto. Um grande banquete está sendo preparado. Preste muita atenção nos detalhes, preste muita atenção em tudo que será dito, porque eu tenho a certeza que terá muito a agregar a todos vocês que aqui estão e a vocês que nos acompanham por essa transmissão. Salmo 78, versículo 19 diz assim: duvidaram de Deus, diga isso comigo por favor, duvidaram de Deus, dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Não existe um lugar, um contexto ou uma realidade que Deus seja menos soberano. As estações mudam, Deus não. As circunstâncias mudam, Deus não. O tempo passa, mas Deus permanece o mesmo. Diga isso comigo, por favor. Quem pouco acredita, pouco conquista. Eu poderia dizer, quem racionaliza demais, vive de menos. Uma das passagens da Bíblia que mais me impacta é Isaías 55. Nesse texto fica muito claro a superioridade de pensamento do Senhor em relação a nós. Nós acabamos de ler, e duvidaram do Senhor, perguntando, será que o nosso Senhor poderá preparar uma mesa nesse deserto? Nós acabamos muitas vezes vivendo as nossas vidas como se o poder de Deus estivesse condicionado à realidade em que nós estamos vivendo. Mas a verdade é uma só, aonde eu estou não muda quem Deus é e aquilo que Ele pode fazer. Diga isso comigo, por favor. Aonde eu estou, mais forte, diga isso, aonde eu estou, não muda quem Deus é e aquilo que Ele pode fazer. Deus é Deus na cidade, Deus é Deus no campo, Deus é Deus nos desertos da vida, Deus é Deus na crise, na enfermidade, na miséria e no campo de batalha. O deserto, ao contrário do que muitos acreditam, é uma condição momentânea que não tem o poder para impedir o meu crescimento. O deserto, diga isso, o deserto não me afasta da glória de Deus. O Senhor não tirou a nação de Israel do Egito com o propósito de colocá-los no deserto, muito pelo contrário. O destino era a terra prometida. Essa viagem deveria ter levado 11 dias, porém, acabou levando 40 anos para eles chegarem naquele que era o destino final daquele povo. Por responsabilidade e culpa do Senhor? Não. Por responsabilidade e culpa da incredulidade que dominou o coração daquele povo. Durante 40 anos eles viveram dentro de um deserto, e por mais assustador que o deserto fosse, Deus estava lá.
Diga isso comigo, por favor. Por mais assustador que seja o deserto, Deus está lá. Quantos não estão passando pelo deserto da vida nesse exato momento? Quantos não estão vivendo momentos altamente desafiadores nesse exato momento? Foi no deserto que Moisés conheceu ao Senhor. Foi no deserto que Jesus Cristo foi servido pelos anjos. E é no deserto que nós veremos a glória do Senhor de uma forma extraordinária. Se eu tiver que duvidar de alguma coisa, se você tiver que duvidar de algo, duvide dos fatos, mas nunca de Deus. Quando nós falamos sobre um fato, nós estamos falando sobre uma verdade. Quando no meio de uma conversa nós dizemos, isso é um fato, nós estamos falando de algo que é verdadeiro. Duvide dos fatos, mas nunca duvide de Deus. Duvide de uma sentença judicial, mas nunca duvide do poder do Senhor. Duvide das palavras de um médico, mas nunca duvide das palavras de Deus. Duvide dos acontecimentos que te cercarem, mas nunca duvide de Deus, daquilo que Ele é e daquilo que Ele pode fazer. Esse mesmo Salmo 78, no versículo 12, diz assim: Ele fez milagres diante dos nossos antepassados, na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro. O que esse texto nos ensina e deixa muito claro para nós? No deserto, uma grande porta foi aberta. A abertura do Mar Vermelho foi a representação de uma grande porta sendo aberta. Perceba que o deserto não impediu que uma porta extraordinária fosse aberta diante daquele povo. O momento difícil que você está vivendo não impede do Senhor abrir uma porta que não existia anteriormente diante de você. Então tenha coragem de clamar por portas abertas. Senhor, abra uma porta. Senhor, providencie um escape. Senhor, cria uma saída aonde não existe. E eu não posso deixar de dizer, por mais terrível que fosse a condição do deserto, foi ali no deserto que Faraó e os egípcios morreram. Foi ali que um problema antigo foi vencido, e será ali que muitos dos nossos desafios também serão vencidos. Será ali no deserto que muitos dos gigantes da nossa vida serão derrubados. É no deserto que nós cortamos a cabeça do orgulho, é no deserto que nós vencemos a vaidade, é no deserto que nós vencemos problemas que já estavam aniversariando, nos acompanhando há longo tempo, nos acompanhando ao longo dos nossos dias. É no deserto. Perceba que o deserto não te impede de vencer as batalhas da vida. Não te impede. Muito pelo contrário, muitas batalhas serão vencidas somente dentro dos desertos. No versículo 14 diz assim, vamos juntos: Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Mesmo no deserto, eles não ficaram sem direção. No deserto o Senhor fala conosco? Fala. No deserto o Senhor fala, é para a direita? Fala. É no deserto que Ele fala, é para a esquerda? Fala. É no deserto, Ele não para de se comunicar no deserto. O problema é que nós consideramos alguns desertos da vida como sendo o desfecho da nossa história, e está longe de ser. Muitas vezes Ele marca apenas o início de algo grandioso que está por vir. Quando Jesus Cristo começou o seu ministério, para onde Ele foi levado? Para o deserto, para ser tentado por Satanás. Aquilo só foi o início de tudo extraordinário que Jesus Cristo iria fazer. Ali marcou o início de uma fase que assim mudou a história da humanidade.
Assim como o deserto, muitas vezes vai representar o início de uma fase extraordinária na nossa vida. Gente, em cada detalhe, o Senhor foi cercando e guardando essa nação. O calor do dia e o frio da noite seriam adversários bem difíceis de se enfrentar naquele deserto, mas até em relação a isso, o Senhor cuidou, o Senhor enviou literalmente a provisão para vencer aquela realidade, porque a nuvem de manhã era para proteger do sol. Aquela coluna de fogo à noite era para esquentá-los nas noites frias do deserto. Para quem já esteve no deserto, sabe o quanto os dois extremos são muito fortes. É muito quente de manhã e faz um frio gigantesco à noite. Como seriam 40 anos presos àquela realidade, o Senhor se preocupou assim nos detalhes. Fendeu as rochas no deserto. Diga isso comigo, por favor. E deu-lhes, mais forte, e deu-lhes tanta água, como aqui flui das profundezas. Na King James atualizada diz assim: fendeu as rochas no deserto e deu-lhes água. Diga essa expressão comigo, por favor. Em abundância. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Perceba que cada necessidade básica foi sendo suprida pelo Senhor. O ser humano precisa de água para viver, não precisa? No deserto, eles não deixaram de receber o que era uma necessidade básica. Aí eu te pergunto, qual é a necessidade básica que você e a sua casa precisam para viver um dia, para viver um mês, para viver um ano? Perceba que o deserto não impediu que o Senhor suprisse com aquilo que eram necessidades básicas. E o que eu acho mais incrível, de onde menos esperavam, eles receberam o que mais precisavam. Sabe aquelas fontes inesperadas? Muitas vezes, de onde menos esperamos, o Senhor vai providenciar aquilo que vai suprir a necessidade do momento. Muitas vezes nós criamos a expectativa naquilo que é óbvio, tem que ser por aqui, vai ser dessa forma, vai ser por intermédio dessa pessoa, mas é por aquilo que é inesperável, o imprevisível, é desses lugares que o Senhor usa para nos abençoar, para nos favorecer. Versículo 20, sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes, mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? Está aqui um erro que todos nós, sem exceção, já cometemos. Nós vimos o Senhor nos suprir em um momento, em um contexto, porém, um novo desafio, uma nova necessidade, fez com que surgisse dentro de nós uma dúvida. Eu sei que ele fez lá, mas será que ele vai fazer aqui também? Eu sei que lá ele providenciou, mas será que ele também vai poder nos dar de comer? Qual que é uma das canções que nós mais temos cantado aqui na igreja? Deus de obras completas. O Deus que supre aqui, é o Deus que vai suprir aqui. O Deus que supriu aqui, é o Deus que também vai suprir aqui. O Deus que supriu aqui, é o Deus que vai continuar suprindo o tempo todo. Entenda, o Deus da provisão não para de prover. Diga isso comigo, por favor. O Deus da provisão não para de prover. Gente, olha quantos relatos extraordinários que eu estou apresentando para vocês, e é tudo dentro do deserto. A água que eles receberam, nós acabamos de ler, foi em abundância. É possível conhecer o significado da palavra abundância dentro do deserto? Sim, se você estiver ligado ao Senhor. Deus, ele não se torna menos soberano nos desertos da vida. O deserto não é soberano sobre Deus. Deus é soberano no deserto.
O deserto não limita o poder do Senhor. O Senhor continua tendo poder, o mesmo poder dentro do deserto. A soberania dele não muda. Diga isso com muita força até entrar no teu coração. A soberania de Deus não muda. De novo, a soberania de Deus não muda. Mais uma vez, a soberania de Deus não muda. De novo, a soberania de Deus não muda. E é por isso que nós não podemos viver como se mudasse. Basta uma notícia terrível chegar, basta começar a viver um momento terrível, e aí a angústia começa a querer tomar conta, as preocupações e ansiedades começam a nos cercar, começamos a ser tomados de medo, de pavor, inseguranças várias, e aquele medo de faltar, é o medo de não acontecer, é o medo de não conseguir sair daquilo, é aquele pavor, é aquela sensação que te faz perder a fome, que te faz perder o sono. Porém, o deserto não muda quem Deus é. Perceba qual foi a primeira leitura que nós fizemos hoje. E duvidaram do Senhor perguntando: será que Deus ele poderá nos abençoar, preparar uma mesa nesse deserto? Será que o Senhor poderá servir um banquete para nós nesse deserto? Será que mesmo numa realidade tão difícil, o Senhor poderá fazer alguma coisa? Olha a resposta. Mas eu estou sozinho, eu não tenho ninguém para dividir o fardo espiritual que nós precisamos carregar. Não tem ninguém se colocando como um atalaia junto comigo. Eu não tenho meu marido, eu não tenho a minha esposa. Isso não é impedimento para o agir do Senhor. Mas a minha empresa está de mal a pior, as coisas não estão fluindo, está tudo travado, o comércio está em baixa. Será que o Senhor pode preparar uma mesa nesse contexto? Nada é impedimento para o Senhor. Eu fui deixado, eu fui abandonado. Olha a circunstância em que eu me encontro hoje. Isso pode impedir o agir do Senhor? Não, não pode impedir o agir do Senhor. Recebi um diagnóstico terrível, a medicina disse, não tem o que possa ser feito. Será que Deus pode preparar um banquete nesse contexto? Pode! Creia, acredite, não cometa o erro que essa nação cometeu. Eu só peguei alguns versículos, porque o Salmo 78, ele é muito rico, mas ele é muito grande. Depois medita em casa, anota como tarefinha de casa, quando você voltar para casa, medita o Salmo 78 inteiro. O Senhor teve momentos de fúria, porque mesmo ele demonstrando que ele era com este povo, o povo continuou a duvidar. Não caia no mesmo erro que eles cometeram. Não, o Senhor já te deu indícios de que Ele é com você, de que Ele é por você. Poxa vida, mas até agora nada aconteceu, talvez você está olhando para a direção errada. Você está achando que vai vir daqui, na verdade o Senhor quer te abençoar por uma rocha, e não tem o menor sentido, não tem, mas Deus trabalha dessa forma. E muitas vezes, vamos lá, a nuvem na parte da manhã e a coluna de fogo na parte da noite estavam com eles todos os dias. E aquilo que todos os dias te acompanha, aquelas bênçãos que nós acabamos deixando cair no esquecimento. Um teto sobre a nossa cabeça, uma cama confortável. Sabe aquilo que muitas vezes nós tratamos como comum demais? É bênção do Senhor, não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos esquecer daquilo que Ele já tem feito por nós. Gente, entenda uma coisa, eu ainda ouvi uma pessoa dizendo, não lembro exatamente como foram as palavras, mas a verdadeira gratidão, ela faz com que você seja muito grato pelo Senhor, pelos problemas que você não tem. Não é simplesmente reclamar da tua realidade agora, é você cair a ficha que talvez tenham problemas muito maiores do que os seus, que você não está vivendo, e Deus está guardando, Deus está protegendo. Talvez você tenha os seus desafios e batalhas, como todos, acredito que sim, mas talvez tenham realidades muito piores. Tua realidade poderia estar muito pior, e não está pela misericórdia do Senhor. E poderá o Senhor preparar uma mesa no deserto? Gente, essa expressão, o dia que eu meditei nisso e entrou no meu coração, mudou a minha perspectiva a respeito de tudo. E poderá o Senhor preparar uma mesa no deserto? Olha quantas coisas incríveis Ele estava fazendo no deserto.
Olha como são as coisas, nós caímos muitas vezes temos o risco de cometer esse mesmo erro. O Senhor acabou de suprir algo e estamos nos perguntando, e será que Ele vai poder fazer agora? E Ele foi suprindo. No versículo 23 diz assim: contudo, Ele deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus. Diga isso comigo, por favor. Fez chover maná para que o seu povo comesse, deu-lhe o pão dos céus. Vamos lembrar do maná. O maná caía de que dia a que dia? Vocês se lembram? Uma vez por mês? Todo dia. Então quer dizer que no deserto eles estavam tendo uma provisão diária? No deserto eles estavam recebendo uma provisão diária. O maná não era quinzenal, o maná não era mensal. O maná caía do 1º ao 6º dia, no 7º não caía, mas no dia anterior caía a porção dobrada, então eles poderiam recolher para 2 dias, então era uma provisão constante, eles receberam em abundância. O maná não foi uma medida contada, e olha o que eu acho mais incrível, é que se Deus não puder te abençoar por intermédio de uma pessoa, Ele faz cair do céu, mas Ele te abençoa. Ele cria as formas, Ele trabalha do jeito que Ele quer, mas você precisa crer que Ele faz. Gente, se você para analisar esse texto de uma forma muito lógica, é loucura imaginar que algo estava caindo diretamente do céu, mas é o que estava acontecendo. Deus nos abençoa, Deus nos favorece. Eu estava acompanhando um rapaz. Graças a Deus ele deu a volta por cima. E por sinal ele tem um testemunho bonito para compartilhar. Mas alguns meses atrás, esse rapaz ele foi mandado embora. E como ele é um pai solteiro, tem que cuidar de um filho pequeno, ele tinha a responsabilidade por ele e pelo filho. Ele entrou em desespero. Chorou como uma criança diante de mim. O que eu vou fazer? Mas durante esse período em que ele se viu nesse deserto, nesse momento de dor, gente, é assim, que Deus me dê o privilégio de continuar participando de momentos como esse. A quantidade de pessoas que começou a me procurar para abençoar a vida dele é um negócio muito legal, sem detalhe. As pessoas falavam assim, quem é ele? Como que é o nome dele? Nem conheciam ele. E vinham me entregar valores em dinheiro e pediam para eu entregar para ele. Pessoas se mobilizaram sem saber o nome do cidadão. Quem será que estava trabalhando? Quem colocou no coração dessas pessoas para abençoar a vida daquele homem? Então, mesmo no deserto, aquele homem estava sendo cuidado pelo Senhor? Estava. Mesmo no deserto, ele estava sendo, guardado, protegido pelo Senhor. Então, por favor, não permita que as circunstâncias falem mais alto, as promessas precisam falar mais alto, o poder de Deus precisa falar mais alto. Versículos como esses que nós estamos lendo agora, responde a todo e qualquer tipo de pergunta. A minha realidade não muda o que Deus pode fazer de grandioso na minha vida, muito pelo contrário. O deserto nunca foi e nunca será impedimento para o agir do Senhor, muito pelo contrário. O deserto só torna mais evidente a glória de Deus. Porque quando você está num contexto em que tem abundância, tudo é favorável, é muito fácil você acreditar que algumas coisas ou são obra do acaso, ou aconteceu porque era o destino, porque tinha que acontecer, ou porque você, de alguma forma, deu causa para que acontecesse. Quando nós estamos no deserto, tudo isso cai por terra e nós falamos assim, foi Deus e não tinha como ser outro. O deserto só nos faz enxergar aquilo que no lugar de abundância nós não conseguimos ver. Muitas vezes é no deserto que nós devolvemos ao Senhor a devida honra, a devida glória, o devido louvor, porque ali fica evidente, não existe o engano dos olhos no deserto é a verdade, porque como justificar, como dizer que esses pães que caíram, o maná que caiu, é porque tinha que cair, uma ova, não tinha que cair coisa nenhuma, onde que chove pão, gente? Aonde que chove pão?
a água saiu da rocha porque ia sair. É uma estação em que as águas saem da rocha. Aonde? Então é para deixar claro que foi o Senhor. Sabe, muitas vezes quando alguém importante, alguém que você conhece, vem e fala algo para você, eu sei porque eu já vivi isso, e você às vezes fica com aquela sensação, não, ele só falou, só aconteceu isso porque ele gosta de mim, ele só falou porque ele sabe da minha história, e na verdade não, é porque Deus tocou o coração do cidadão, Deus está te abençoando por intermédio da vida dele, Deus está fazendo, e muitas vezes quando tem muito glamour, o ambiente está muito bonitinho e tal, você não cai a ficha disso, e aí o Senhor permite algumas coisas só para que você veja a glória dele sem nada estar mascarado, porque é que nem se eles quisessem falar, partiu de nós, fomos nós que fizemos, não teria como, seria impossível. Então talvez muitos ainda não deram o devido reconhecimento ao Senhor, à glória dele, muitos acreditaram que é por mérito próprio, muitos acreditaram que é uma conquista simplesmente pessoal, e o Senhor está permitindo algumas coisas para que você veja que sem ele você não é nada, para que você veja que é pela bondosa mão dele. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Ai meu Deus do céu! Abundância, comida à vontade, até se fartar. Aonde? No deserto. E nós, com a incredulidade dominando os nossos corações muitas vezes aquelas incertezas da vida, aquelas dúvidas, meu Deus, como? Mas o meu filho está perdido, e desde quando o seu filho está perdido? É impedimento para o agir do Senhor. Ah, mas eu fiz um monte de atrocidades, se arrependeu, acabou, Deus muda a tua história. Ah, mas tanta gente perdendo coisas ao meu derredor, como que eu vou sair dessa? Gente, as estações mudam, Deus permanece o mesmo, Ele não muda. Então é possível, perceba que a Bíblia, uma das passagens bíblicas que eu mais gosto é: aqueles que confiam no Senhor são comparados a uma árvore frutífera, plantada junto ao ribeiro, que mesmo no tempo de seca, mesmo num tempo onde você não daria frutos, você continua a dar frutos o tempo todo. Quem está ligado ao Senhor não tem dessa de estação mais favorável ou não, tem a bênção do Senhor e pronto, acabou. Não foi o que aconteceu com José? Cresceu, 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 vacas magras, continuou a crescer, 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 crescer. Biblicamente falando, existiram enfermidades consideradas incuráveis, até Jesus Cristo aparecer. Quando ele apareceu, o impossível cai por terra. Gente, creia nisso. Quando Jesus entra em ação, o impossível ele cai por terra. O impossível ele deixa de existir, já não existe mais impossível. Jesus Cristo entrou na jogada, essa palavra tem que ser eliminada da sua boca, do seu repertório. Enviou dos céus vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Fez chover carne sobre eles, como o quê? Ah, gente, pelo amor de Deus, eu queria estar aqui. Sabe por quê? Ah, mas é o deserto. Não, é o lugar onde o Senhor está. Nós precisamos querer estar nos lugares em que o Senhor está. Bandos de aves como a areia da praia. Ó, água em abundância, comeram maná à vontade, fez chover sobre eles carne como pó. Gente, você consegue comprar no mercado carne como se fosse pó? Óbvio que não, você vai pagar rios de dinheiro. Vai lá, quanto que está uma peça de filé mignon? Fala para mim, por favor. Hã? Dependendo do que você for comprar, você compra 1, 2 quilinhos, você paga 100 e tralalá, 200 e tralalá. E aqui o Senhor fazendo como se fosse pó. Pô, mas como que a gente vai comer carne nesse deserto?
E aí o Senhor faz soprar um vento, e aí as aves chegam, as codornizes, param a 90 centímetros de altura deles. Poxa vida, eles só tinham que abaixar um pouquinho e pegar. Aonde? No deserto. Pela manhã, pãozinho. Pãozinho quente, ó. Pelo menos 3 vezes por semana eu vou numa padaria aqui atrás e eu compro um pão francês para mim, para a Catarine. Gente, um pão com ovo, com queijo mussarela. Nossa, derretidinho lá dentro, o pão quentinho, crocante, que delícia. E aí na parte da tarde tem um churrascão tipo farrogril aqui mesmo no deserto. O que eu acho incrível é que eles não precisaram correr atrás de todas essas coisas. O Senhor enviava tudo o que eles precisavam. Deus quer se revelar a você no deserto que você está vivendo. Ele quer mostrar a sua glória para você no lugar em que você está hoje. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade. Gente, eu amo essas expressões. Perceba que nada era contado. Perceba que nada era numa medida normal. Deus é exagerado, Ele é extravagante, tudo que Ele faz assim, é em medidas superiores. Comeram à vontade, e assim Ele satisfez o que está escrito ali? O desejo deles. Quer dizer que os meus desejos e necessidades podem ser satisfeitos no deserto? Sim. Na King James diz assim: comeram até se fartarem, e assim Ele satisfez o desejo do coração deles. Qual é o desejo do seu coração nesse exato momento? O que queima dentro de você? Uma restauração familiar? Dias melhores dentro do seu casamento? Gerar o que você nunca gerou? A cura para uma enfermidade? Poxa, mas nesse lugar eu acho que não tem como. Nesse lugar tem como, e nós estamos vendo que sim. Dê vazão para que essa mensagem entre. Eu tenho algumas leituras a mais para fazer, mas o cerne, o centro, o foco da mensagem, nós já falamos. Gente, o deserto, Deus prepara banquetes no deserto. O deserto não define quem o Senhor é ou a história que você vai construir. É a sua fé que define a história que você vai construir, e como nós agradamos ao Senhor por intermédio da fé, determinará como Ele vai agir, se revelar em nosso favor. Deuteronômio 2, versículo 7 diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por esse grande deserto. Nestes 40 anos o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não tem lhes faltado coisa alguma. Diga isso comigo, por favor: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. De novo, nada me faltará. Diga isso: não me faltará paz, alegria, realização, provisão, saúde, crescimento, abundância, portas abertas, milagres. O Senhor é o nosso pastor e não faltará nada. Salmo 105, 37, mas Ele os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Assim o Senhor tirou Israel, seu povo, do Egito, carregado de riquezas, ouro e prata. Não havia, quando a Bíblia dá detalhes, ela não exagera, não havia uma única pessoa que não estivesse forte e cheia de saúde. Então vamos lá, vamos recapitular. No deserto, uma porta inesperada foi aberta. No deserto, as necessidades básicas foram satisfeitas. No deserto, eles conheceram a abundância. No deserto, um problema antigo chamado Faraó morreu, e os egípcios, todos eles morreram. No deserto, eles tinham riqueza junto com eles, despojos tirados do Egito. No deserto, eles tiveram plena saúde. Gente, a gente precisa de mais alguma coisa para viver? Eu acho que eu acabei de descrever tudo aqui. Saúde, família unida, riquezas, abundância, comendo carninha mesmo no deserto, sombrinha o tempo todo, água ilimitada.
Tudo isso que nós estamos falando só deixa claro o quanto o Senhor é soberano sobre tudo. E é por isso que nós precisamos confiar nele de todo o nosso coração. Lucas 1, versículo 80 diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar em Israel. De quem nós estamos falando aqui? João Batista. O menino crescia e se fortalecia onde? No deserto. No deserto é possível crescimento e um fortalecimento sem dúvida alguma. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados e ele os batizava no Rio Jordão, pessoas saíam de onde estavam para ir até o deserto ouvir o João? Sim. Pessoas tinham suas vidas mudadas no deserto? Sim. Porque se batizar, confessar os seus pecados, uma mudança assim, transforma por completo o destino de uma pessoa. Salmo 119, versículo 114. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. O Senhor é o lugar seguro onde eu me escondo. Perceba que o lugar certo não é um lugar. O lugar certo é uma pessoa. Não procure refúgio em lugares. Não procure refúgio em terceiros. Se esconda debaixo das potentes mãos do Senhor. O lugar seguro não é aquele ente querido, aquela pessoa da família mais bem provida que pode te ajudar, porque até essa fonte pode secar. O lugar seguro não é o agiota. O lugar seguro não é dentro de um quarto de hospital. O lugar seguro é debaixo das potentes mãos do Senhor, porque tudo falha, Deus não falha. É o escudo que me protege. Confio completamente na sua palavra. Está aqui um ponto que talvez seja o motivo da queda de muitos. Confiar na palavra e confiar completamente na palavra são duas coisas completamente diferentes. Talvez até o presente momento alguns apresentaram tons de fé. Em outras palavras, tenho fé para isso. Mas para esse cenário, para essa realidade, é um pouco mais difícil. E muitas vezes você tem fé para dizer para uma pessoa, creia e vai dar certo. Mas você não tem fé para dizer para si mesmo, creia e vai dar certo. Amém? Se coloquem de pé todos, por favor. Esse texto que nós acabamos de ler, Salmo 78, é um presente, é uma renovação mental para todos nós. A minha vontade é perguntar, qual é a sua, qual que é a nossa justificativa? Ah, mas a minha não tem a sua realidade. Existe o deserto. O deserto de cada um tem a sua particularidade. Foi no deserto que a glória foi revelada. Foi no deserto que eles constataram que se não fosse pelo Senhor, não seria por mais ninguém. Se levante em força. Se levante em esperança. Se levante em poder. Não aceite viver a sua vida rendido ante aos problemas, muito pelo contrário. Se levante, combata. Se levante, lute. Se levante, acredite. Se levante. E você verá o Senhor se manifestando em um lugar que parecia ser o fim. Isaías 35 diz assim: as regiões desabitadas e o deserto exultarão. A terra desolada se alegrará e florescerá como açafrão. Haverá muitas flores, cânticos e alegria. Os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belos como o monte Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará sua glória, o esplendor de nosso Deus.
Fortaleçam as mãos cansadas. Está cansado? Fortaleça as mãos cansadas. Apoiem os joelhos que estão fracos. Digam aos de coração temeroso: sejam fortes e não temam. E eu estou dizendo isso para vocês: sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos. Ele vem para salvá-los. Quando Ele vier, não é se Ele vier, quando Ele vier, abrirá os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como cervo e os mudos cantarão de alegria. Ou seja, quando o Senhor vier, milagres acontecerão, fontes brotarão no deserto e rios correrão na região desolada. O solo ressecado se tornará um açude e a terra sedenta mananciais de água. O capim, a cana e o junco florescerão onde antes viviam os chacais do deserto. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão cantando em Sião. Diga isso comigo, por favor, com muita força: coroados com uma alegria sem fim. Diga isso: a tristeza e o lamento desaparecerão. Diga isso: e eles ficarão. Diga isso: e nós ficaremos cheios de alegria e felicidade. Ah, como eu creio nisso. Pegue o seu projeto, por favor. Eu creio que no deserto nós seremos coroados de uma alegria sem fim. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e entrasse em oração dizendo: eu creio que existe um grande banquete sendo preparado para mim nesse deserto. Declare isso pela fé: existe um grande banquete sendo preparado para mim nesse deserto. Existe um banquete glorioso sendo preparado para a minha família, para a minha casa, para aqueles a quem eu amo nesse deserto. Diga isso: eu vou ver uma mesa sendo preparada nesse deserto. Eu vou vencer os desertos da vida. Eu vou vencer esse momento de dor. Eu não vou me entregar, porque o lugar onde eu estou não muda quem Deus é e aquilo que Ele pode fazer. Escute isso com muita atenção: o lugar onde você está, o momento que você está passando, não muda quem Deus é e aquilo que Ele pode fazer. Não pode mudar quem Ele é e não mudará aquilo que Ele pode fazer. Então creia que Ele vai se revelar, creia que o impossível vai acontecer. Foi no deserto que o mar vermelho, ele se dividiu, uma grande porta foi aberta. Então clame ao Senhor. Se você precisa de uma porta, se você precisa de um escape, diga isso pela fé: é no deserto da vida que eu verei uma grande porta sendo aberta. Portas serão abertas, portas de milagres, portas de mudanças. É no deserto que eu viverei milagres, o sobrenatural vai acontecer. Foi no deserto que eles foram satisfeitos, nas necessidades básicas foram supridas. Foi no deserto que o Senhor saciou. O Senhor entregou a eles o desejo do coração deles. Qual é o teu desejo? O que arde no teu coração? Qual é a tua maior ambição hoje? Qual é o teu maior desejo? O que arde? O que tem vida dentro de você? Você vai declarar pela fé: esse deserto, é nesse deserto, é neste momento que eu vou viver essa glória maior. Eu peço, meu Pai, vai fluindo, Senhor, flua com teu Espírito no meio do teu povo. Eu quero uma atmosfera de milagres, eu quero uma atmosfera de vitórias. Eu creio, vai se revelando, Senhor, vai se revelando. Eu oro por cura, eu oro por transformações. Eu declaro pela fé: você viverá o impossível ele começa a cair por terra agora. Ele cai por terra agora, porque o Senhor se levantou do teu santo trono. Ele se levanta e age diante do teu povo. Ele age em favor do teu povo. Ele age em favor daqueles que creem e confiam nele. Ele se levantou, Ele está agindo. Creia, tome posse. Diga isso: meu Pai, eu não quero ficar de fora. Eu não vou ficar de fora. Eu vou viver essa glória maior. Eu vou viver o impossível. Eu vou viver o sobrenatural. Eu vou ver e verei, meu Pai, portas abertas, portas sendo abertas diante de mim. Senhor, esse não é o final da minha história. Diga isso no teu lugar:
Esse não é o final da minha história, não é o final do meu casamento, não é o final da minha família. Esse não é o nosso final, esse não é o nosso final, esse não é o nosso final, esse não é o nosso final. Muito pelo contrário, o deserto só torna evidente que foi o Senhor. É Ele, dele, por Ele, para Ele. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Então se agarre a essa certeza de que Ele tem o poder para fazer. Eu declaro, receba poder agora. Eu declaro, receba poder agora. Eu declaro, receba poder agora. Eu declaro, o que estava morto na tua vida voltará a viver. Eu declaro pela fé, o que estava morto, o que estava perdido voltará a viver. Receba poder agora, receba poder agora. Seja curado em nome de Jesus. Receba a cura, seja curado. Creia, Ele é Deus de promessas, Ele é Deus de milagres, Ele abre um caminho no deserto, Ele é luz no meio das trevas, Ele é Deus do impossível, Ele é Deus do sobrenatural. Creia, se alegrem, é o rema, é o tempo rema do Senhor, é uma palavra rema, é para esse momento, é para essa hora. Creia, eu sei, tem situações se definindo agora. Diga isso: meu Pai, eu quero, meu Pai, eu possuo para minha vida, eu possuo essa cura, essa libertação, essa transformação. Eu vivo essa glória, eu vivo essa glória, eu estou vivendo agora. É tempo de viver o sobrenatural. A glória dele está sendo revelada. Eu creio. Meu Pai, intervém em favor do teu povo, intervém em favor da tua igreja. Senhor, nós não vamos nos calar, nós vamos clamar, nós vamos lutar, porque nós acreditamos no teu poder, nós acreditamos no teu agir, nós acreditamos que o Senhor pode, porque o Senhor é o que é e nada muda isso. O Senhor é o que é e nada muda isso. O Senhor é o que é o Jeová Rafá, é o Jeová Jiré, é o Elohim, o El Shaddai, o grande Deus, o grande eu sou. Por isso eu creio, Senhor, eu creio. As estações mudam, o Senhor não muda. As circunstâncias mudam, o Senhor não. O tempo passa, mas o Senhor permanece o mesmo. E duvidaram perguntando: poderá preparar Ele uma mesa no deserto? Sim, tem um grande banquete sendo preparado. O banquete é o teu testemunho, o teu banquete é a tua vitória. Então possua. Diga: meu Pai, eu não saio daqui da mesma forma, eu me recuso, eu não vou sair daqui do mesmo jeito, eu não vou sair da mesma maneira. Louve a Ele, diga isso pela fé. Ele é a luz da escuridão. Faça dessa canção uma oração na sua vida. Louve com a tua alma, dê o seu melhor, diga a Ele. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Ele é. Ele é. Diga isso pela fé. É Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Eles haviam acabado de serem satisfeitos. E a dúvida entrou: mas e aqui? Será que Ele vai poder prover? No teu lugar, diga com as suas palavras: eu já vi a tua glória e eu verei novamente. Senhor, eu já vi a tua glória e eu verei novamente. Senhor, eu já vi em outras situações e eu vou ver novamente. Senhor, eu vou ver a tua glória de uma forma ininterrupta. Senhor, lá atrás o Senhor já me socorreu, o Senhor já restaurou, e eu sei que eu verei de novo. O Deus que providencia uma vez, Ele faz de novo, de novo, de novo. Faz de novo, Senhor, faz no nosso tempo, faça nessa hora, faça neste momento. Meu Pai, visite o teu povo aonde eles precisam de mudanças, de definições. Envia os teus anjos, meu Pai, até aonde cada uma dessas pessoas da transmissão nos acompanham, e vai se revelando na vida delas, vai transformando, vai fazendo. O Senhor pode, o Senhor tem poder. Meu Pai, nós cremos, Senhor, nós cremos. Apresente o seu projeto a Ele.
Fale, meu Pai, o deserto, ele não vai impedir que o Senhor traga à existência tudo que eu coloquei aqui. Meu Pai, eu creio que cada palavra que eu apresentei ao Senhor, cada pedido, cada clamor, vai ser confirmado pelo Senhor. Eu creio que eu estou gerando um grande testemunho, eu creio que eu estou gerando um grande milagre, eu creio que eu estou gerando o impossível, eu creio que eu estou fazendo, meu Pai, aquilo que eu ainda não fiz, eu estou rompendo, eu estou chegando em lugares que eu não havia chegado, eu estou, meu Pai, conhecendo uma paz que eu nunca conhecia. Eu creio que nesse final do propósito eu serei coroado de uma alegria sem fim. Diga isso: tristeza, dor, humilhação, angústia, tudo isso vai desaparecer, e o que vai ficar é alegria, felicidade. Eu vou exultar no nome do Senhor, eu vou exaltar o nome dEle. Eu creio em grandes mudanças em nome de Jesus. Levante as suas mãos e o seu projeto, por favor. Senhor, eu oro pelo teu povo, eu oro pela tua igreja, eu oro por aqueles que nos acompanham por essa transmissão. Que um grande banquete seja preparado perante eles, mesmo no deserto, que eles desfrutem de um banquete, meu Pai, que eles tenham motivos para se alegrar, que um testemunho incrível seja construído. E eu declaro, de hoje, sexta-feira, até quarta-feira, o dia do encerramento do propósito, que milagres aconteçam na vida de cada uma das pessoas que aqui estão, que o impossível caia por terra e que ele dê lugar a um testemunho glorioso. Eu te abençoo, eu abençoo a sua vida, eu declaro assim será, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, eu ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém.